Olá, jovens, prontos para mais uma aula? Essa aula aqui é sobre átomos, isótopos, isóbaros e isótonos. Está no comecinho da nossa apostila. Está lá na página 7, tá? Quem quiser acompanhar. Contudo, eu vou fazer alguns exercícios de revisão antes de começar essa matéria nova. Esses exercícios de revisão estão lá na página 35. Então, começando. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem respectivamente no átomo de mercúrio. Você sabe que o número de baixo é o número de prótons, tá? E que no átomo neutro o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, prótons eu sei que é 80, elétrons eu sei que é 80. E agora falta achar os nêutrons. Eu sei que o de cima é a massa. E para achar os nêutrons é só pegar a massa menos os prótons. Então vamos lá. É 80 o número de prótons, 120 o número de nêutrons e 80 o número de elétrons. Lembrando que para achar os nêutrons eu uso aquela formulinha A é igual a Z mais N. Ou, se vocês preferirem, os nêutrons são o número de cima menos o número de baixo. Alternativa correta, alternativa C. A palavra átomo é originária do grego e significa indivisível, ou seja, segundo os filósofos gregos, o átomo seria a menor partícula da matéria que não poderia ser mais dividida. Atualmente, essa ideia não é mais aceita. A respeito dos átomos, é verdadeiro afirmar que não podem ser desintegrados. Se a gente pensar só em reações químicas normais, sem pensar em reação nuclear, então, sim, não podem ser desintegrados. Eles só são desintegrados em reações nucleares. Tá? São formados por pelo menos 3 partículas fundamentais? A maioria dos átomos, sim. Tá? Mas, por exemplo, o hidrogênio, ele só tem um próton e um elétron. Não tem nêutron. Então, tirando esse, a maioria dos elementos são formados por 3 partículas fundamentais, sim. O próton, o nêutron e o elétron. Possuem partículas positivas denominadas elétrons? Não. As partículas positivas são denominadas prótons e as negativas elétrons. Então, o C não é verdadeiro. Apresentam 2 regiões distintas, o núcleo e a trossela? Sim, apresentam 2 regiões distintas. Apresentam elétrons cuja carga elétrica é negativa? Sim, os elétrons têm carga elétrica negativa, sim. Contém partículas sem carga elétrica, os nêutrons? Sim, os átomos contêm partículas sem carga chamadas nêutrons. Então vamos lá. Segundo o gabarito do livro, as alternativas corretas A, D, E e F. Eu só coloco uma observaçãozinha no item A. Se nós falarmos sobre reações nucleares, os átomos podem ser desintegrados, sim. Tá bom? Só uma ressalva. Então, tá. Turminha, eu pulei de propósito o exercício 3 e 4 porque ele tem a ver com a matéria que a gente vai estudar no vídeo daqui pra frente. Tá? E aqui, como eu disse para vocês, é só um exercício de revisão. O urânio 238 e o urânio 235, por que o primeiro possui? Vamos lá, ele quer saber a diferença deles. O urânio 238 significa que ele tem 3 nêutrons a mais do que o urânio 235. Como eu sei disso? Porque o número de prótons é o mesmo. E se a massa mudou, é culpa dos nêutrons, porque quem dá a massa para o átomo são os prótons e os nêutrons. Significa então que o urânio 238 possui 3 nêutrons a mais. Alternativa correta, alternativa E. Exercício 6. O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons possui número atômico e número de massa igual a
Vamos lá, 17 prótons, número atômico 17. 18 nêutrons. Então, para achar o número de massa, eu preciso somar 17 prótons com 18 nêutrons. Então, o número de massa é 35. Número de prótons, ou seja, número atômico 17. E número de massa 35. Alternativa correta, D. Perfeito? Então, número atômico ou número de prótons são sinônimos. E a massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. Exercício 7. Indica a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Um elemento químico é representado pelo seu símbolo, cabe melhor, e é identificado pelo número de... Os elementos são identificados pelos seus números de prótons. E pode apresentar diferente número de nêutrons. Então, tá? Vamos ver se ficou bom, hein? Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Um elemento químico é representado pelo seu símbolo, é identificado pelo seu número de prótons e pode apresentar diferentes números de nêutrons. Sim, ficou bom. Melhor alternativa, alternativa D. Exercício 8. Os isótopos de hidrogênio recebem os nomes prótio, deutério e trítio. Esse termo isótopos, apesar de ser uma coisa diferente, a gente consegue resolver o exercício sem precisar saber a definição dele. A definição dele a gente vai ver daqui a pouco. Então, nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente. Lembra que para achar o número de nêutrons, só pegar o de cima menos o de baixo. Então, o hidrogênio chamado de prótio não tem nêutron, o deutério tem 1 e o trítio tem 2. Melhor alternativa, alternativa A. Algumas correções feitas por Bohr ao átomo de Rutherford referem-se. Lembra do Bohr? Ele foi aluno de Rutherford e resolveu o problema da eletrosfera. Bohr afirmou que os elétrons giram em torno do núcleo em suas camadas. Então, melhor alternativa, alternativa B. Exercício 10. Átomos que pertencem ao mesmo elemento químico possuem obrigatoriamente o mesmo número de prótons. Melhor alternativa, alternativa B. E agora sim, a matéria nova, depois dessa revisãozinha. Isótopos. Esse termo isótopos, ele é usado para átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, ou seja, tem o mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons. Se você quebrar a palavra, iso é igual e o P lembra prótons. Então, isótopos são átomos com igual número de prótons. Essa é a definiçãozinha que apareceu no livro para vocês. Átomos apresentam diferentes números de massa e o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Pertencem ao mesmo elemento químico. Nessas condições, dizemos que os átomos são isótopos. Aqui um exemplo do átomo de hidrogênio. Ele tem 3 isótopos, tá? Mas percebam que se ele é o átomo de hidrogênio, o número de prótons sempre é o mesmo. Um próton, um próton, um próton. São 3 átomos diferentes. Tá? Pode ver a diferença. Esse não tem nêutron, esse tem 1 e esse tem 2. Mas o número de prótons é o mesmo. Então, de novo, isótopos são átomos do mesmo elemento com massas diferentes. Esse a massa é 1, esse a massa é 2 e esse a massa é 3. O hidrogênio tem número atômico igual a 1, porém o número de massa pode ser igual a 1, igual a 2 ou igual a 3. Isso significa que o número de nêutrons é diferente em cada um dos átomos considerados. Portanto, isótopos têm o mesmo número de prótons, mas o número de massa é diferente, consequentemente, o número de nêutrons é diferente.
isóbaros. Lembrando que dá para quebrar a palavra. Iso é igual e esse A do isóbaros é referente à massa. Isóbaros. Então, igual, massa. Então, são átomos com diferentes números atômicos, ou seja, são átomos de elementos diferentes, mas que possuem a mesma massa. Um caso interessante é o hidrogênio e o hélio. Eles são elementos diferentes, esse é o hidrogênio, esse é o hélio, porém a massa deles é a mesma. Se tem a mesma massa e são de elementos diferentes, eu posso afirmar que são isóbaros. Isótonos, usando a lógica. Iso é igual e esse N lembra os nêutrons. Então, igual ao número de nêutrons. São átomos de elementos diferentes, tá? Que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Por exemplo, esse hidrogênio aqui, 3 e 1. Quantos nêutrons ele tem? Faz a continha. É o de cima menos o de baixo. A massa menos os prótons me dá os nêutrons. Então, esse hidrogênio tem 2 nêutrons. E esse átomo de hélio? Massa menos os prótons me dá os nêutrons. Então, 4 menos 2, 2. Ambos, hidrogênio e hélio, possuem 2 nêutrons. Se eles têm a mesma quantidade de nêutrons, eles são isótonos. Agora, na sua apostilinha, página 8, nós temos exercícios referentes a essa matéria nova, isótopos, isóbaros, isótonos. Então vamos lá, página 8. Um átomo X é isótopo do cobre 2963 e é isóbaro do zinco 64 e 30. Como pode ser representado um átomo X? Lembra o que significa isótopo? Igual ao número de prótons. Então, o número de baixo vai ser 29. E é isóbaro do zinco, quer dizer que o número de cima vai ser 64. Então, X é 29, 64. Um átomo X é isóbaro do cálcio. Se é isóbaro do cálcio, quer dizer que a massa é 41. Lembra que isóbaros é o mesmo número de massa. Isótopo do potássio. Se é isótopo, o mesmo número de prótons, 19. Quantos nêutrons ele tem? Então, o primeiro passo é desenhar esse átomo. 19 embaixo, 41 em cima. Agora é só você calcular o número de nêutrons. O número de nêutrons é calculado pegando a massa menos os prótons. Sejam os elementos A, B e C de números atômicos consecutivos e crescentes na ordem dada. Então, números atômicos consecutivos e crescentes. Se é número atômico, é o número de prótons. 63, 64 e 65. Sabendo que A e B são isóbaros, quer dizer que aqui tem 150 e aqui também tem 150. E que B e C são isótonos, então eu vou achar o número de nêutrons, vai ser igual ao número de nêutrons de C. Ele pergunta qual seria o número de massa de C. Pessoal, eu vou continuar esses exercícios no próximo vídeo, tá? Para não ultrapassar os 15 minutinhos. Obrigado e até a próxima.